Então, uma boa noite a todos. Vamos dando início aos nossos estudos. A gente está um pouco de atraso aí devido a alguns problemas técnicos. Vamos então agora fazer uma leiturinha e depois a gente faz a nossa prece. Problemas. Tu podes resolver problemas. A tua força flui de acordo com a intensidade da tua convicção. Pensa ser capaz de resolver os problemas e te sentirás bem. Nem toda situação é problema. Problema é o que resulta da tua apreciação e consideração. Se te julgas sem força ou inteligência para resolver o que tens à frente, isso se torna problema, dificuldade e entrave. Afirma-te com qualidades e vence os problemas. Fala firmemente. Sou forte, tenho saúde, tenho beleza, tenho bondade, nada me falta. Depois vai em frente. Luta, trabalha, vibra, ama. Nunca desanimes. O problema não é nada para quem sabe que tem as chaves da solução dentro de si. Então, com essa mensagem, agora vamos convidar todos, vamos fechar os olhos e vamos então mentalizar Deus, nosso Pai, e rogando a Ele, com a sua permissão, através dos nossos mentores amigos, nossos espíritos amigos, familiares, sobre as bênçãos do nosso Mestre amado Jesus, ao qual nosso Pai Francisco possa, através do nosso Mestre, emanar suas vibrações de luz, de paz, de amor sobre toda essa família. Que nos proteja, nos ampare neste ambiente de luz e de paz, que possamos ter um bom entendimento, que nos inspire, para que possamos ser um humilde instrumento na noite de hoje, de divulgar a doutrina aos corações da melhor forma possível, abençoando e iluminando o nosso bairro, aos nossos vizinhos, a todos aqueles que estão acompanhando nos seus lares ou que irão acompanhar essas atividades, que possam ter um bom entendimento. Assim, Senhor, em Teu nome, damos início aos nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então, novamente, uma boa noite a todos que estão aí conosco, participando. A nossa irmã Fábia, a minha sogra, Elaine, a dona Catarina também está participando conosco. Hoje sejam muito bem-vindos. E a gente está fazendo um estudo das obras de André Luiz através de um roteiro que a gente está utilizando. Um roteiro de estudos das obras de André Luiz, da editora Boa Nova. Então a gente viu no estudo passado, no capítulo 4, a gente trabalhou bastante, ali, bem dizer, o capítulo inteiro sobre o vampirismo. É um nome bem forte, assim, as pessoas podem até ficar espantosas, né? Espantadas, mas o que é o vampirismo? É vampiro? O que é, né? Então a gente viu que vampirismo tem a ver com as obsessões, né? Aqueles espíritos que ficam ali nos sugando as nossas energias através de nós mesmos, que a gente aqui atrai esses espíritos até nós e fazem com que eles se acoplem, né? Tem uma ligação, uma conexão conosco, então sugando essas nossas energias, se utilizando de nós, né? Através dos nossos pensamentos. Então, através dos nossos maus pensamentos e atitude, a gente atrai então esses espíritos, esses vampiros do mundo espiritual, que são espíritos como nós, né? Só que eles estão no mundo dos espíritos já desencarnados, que vão então se afinizar com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, e vão acabar nos prejudicando através disso, né? Através dessas influências, e que nós mesmos é que vamos atrair esses espíritos através dos nossos vícios, né? Através das nossas imperfeições, muitos vícios também materiais, né? Que a gente acaba consumindo, que a gente comentou bastante, né?
aqueles que são viciados na alimentação, excessos de alimentações, né? O alcoolismo também vai se ligar a espíritos que desencarnaram com esses problemas do vício do álcool, eles vão continuar no mundo espiritual com os mesmos vícios que a gente tem aqui. Então, quando a pessoa desencarna aqui, o espírito continua o mesmo, com as suas mesmas viciações que vivia aqui. O alcoolismo, o tabagismo, né, o cigarro, toxicomania, o sexo desvairado também, viciados em sexo. Então, e demais vícios, né? As imperfeições morais que a gente tem vai atrair espíritos obsessores, né? Que vão fazer, então, nos prejudicar aqui na nossa vida, aqui na Terra. Então, nós vamos agora continuar, dando continuação, que nós vamos, então, ver de uma forma, na prática ali também, né? Sobre as influenciações. O que eu gostaria? Olha aqui. Nós vamos ver no capítulo 5 influenciações, que vai dar continuidade ali o vampirismo ali, de uma forma que os espíritos vão nos influenciar diretamente os nossos pensamentos, e nós vamos ver exemplos então nesse capítulo 5. Então aqui nesse capítulo 5 diz assim, ó, aqui no livro desse roteiro que a gente está utilizando, que é o roteiro, quem faz é o Euripides School. Ele diz assim, ele faz um panorâmico, né? Então ele faz um resumo do principal tópico de cada capítulo, e a gente procura ali buscar dentro do livro, da obra, a gente faz resumos ali também e procura trazer de uma forma mais ampliada aqui esses comentários. Que aqui diz assim, o comentário sobre os espíritos desencarnados, exploradores, que aguardam à porta dos centros espíritas a saída dos médiuns invigilantes. Ó. E ainda sobre o abandono das reuniões mediúnicas por parte dos médiuns. Então aqui agora, nesse capítulo 5, nós vamos ver. Então a gente estava vendo ali que estavam realizando um trabalho ali numa casa espírita. Um pouquinho aqui que eu vou. Eu vou ver aqui só um pouquinho que eu vou aqui ajudar. Por que tu gostaria? Tá, por causa que tu não tá sem o computador. O computador não tá funcionando. Poxa, que legal. Vamos ver aqui. Então aqui nós vamos ver que aqueles irmãos que a gente estava vendo nos capítulos anteriores, no capítulo 3 ali, o desenvolvimento de um trabalho mediúnico dentro de uma casa espírita, e a gente viu ali as dificuldades de vários médiuns ali, que tinham problemas em vários campos, né, de viciações, né, um no sexo, outro na alimentação ali, em excesso em alimentação, alcoolismo. Então a gente viu várias dificuldades e que depois a gente foi vendo no próximo capítulo, então esses espíritos que se aproveitam dessas situações que a gente mesmo tem, que é uma coisa importante a gente entender, que os espíritos nunca vão criar nada em nós. Esses espíritos obsessores, vampiros, eles nunca vão criar nada em nós, eles vão sempre se utilizar daquilo que a gente já tem em nós, das nossas imperfeições, dos nossos vícios. Então eles vão aproveitar aquela situação que a gente tem a oferecer a eles, para que eles então se acoplem, né? Se unem às nossas afinidades. E aqui então nesse capítulo 5, esses espíritos, dentro da casa espírita, a gente tem um ambiente protegido para que a gente possa realizar as atividades da melhor forma possível.
sob o amparo dos benfeitores espirituais, que criam então essa proteção em volta da casa espírita para que não fique não aconteça uma invasão desses espíritos no ambiente ali de trabalho. É um trabalho edificante no bem, né? Imagina se fosse liberado para qualquer espírito ali entrar, invadir o ambiente ali, como é que seria, né? Ia ser uma perturbação no ambiente. Então, para que ocorram as tarefas dentro das casas espíritas de uma melhor forma possível, então tem essa proteção no ambiente que é criada para não haver essas invasões. Ali dentro, então, é protegido os médiuns. Mas acontece que esse capítulo nós vamos ver que ao sair da casa espírita, então já não tem mais essa proteção lá do lado de fora. Então os trabalhadores vão ter que sair das casas espíritas e lá, se, por exemplo, se eles são conectados com algum desses espíritos obsessores, eles vão, através das nossas brechas, da nossa invigilância, nós vamos sintonizar com eles novamente, eles vão se acoplar a nós novamente. Lá do lado de fora, lá já não tem a proteção, então eles vão poder novamente se conectar a nós. Que é o caso de nós médios invigilantes, né? Que a gente não vigia os nossos pensamentos, as nossas atitudes, se conecta a esses espíritos para que eles continuem nos obsediando, nos influenciando. E muitos médiuns também abandonam de trabalhadores, né? De médiuns abandonam as tarefas, né? Também por invigilância, né? Por dar guarida mais às influenciações negativas e dar então guarida para que eles, muitas vezes a gente queira sair dessas atividades, né? E aí então acaba ficando à mercê, vamos dizer assim, dos espíritos obsessores. Então por isso que muitas vezes acontece a desistência dos trabalhadores espíritas por invigilâncias, né? Então nós vamos ver ali, a irmã vai ler para nós ali no capítulo 5, que está marcado ali, tá? Da influenciação. Já estava já aqui, né? Vai continuar, vai ler daqui. Ali agora, o que acontece? Essa família, ela sai, os trabalhadores da casa espírita, e nós vamos ver todo um diálogo que está acontecendo com essa família que está saindo de dentro da casa espírita. O que vai acontecer com eles? Saindo daquele ambiente de proteção, ficando, né, à mercê dos seus pensamentos, das suas atitudes. Vamos ver ali o que vai... Eu vou acompanhar aqui também. Vocês podem, essas obras aí, quem não tiver o livro, gente, o livro Missionários da Luz, que a gente está vendo agora, está trabalhando, pode também baixar gratuitamente o seu PDF pela internet. Então daí pode acompanhar ali junto com a gente no estudo, né? Nós vamos ali, ó, no PDF, no livro, qual é que é a página? Tu vai dar 62. Então quem tem a obra, Missionários da Luz, vai pegar a obra, quem tem, vai lá na página 62. No PDF é diferente, viu, gente? No PDF na página 43, olha a diferença. No livro é 62 e no PDF 40. Vamos ver ali então. Contemplei-os com interesse. Trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Acompanhemos o grupo onde se encontra nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo. Exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem que logo percebi serem sua mãe e sua irmã, punham-se de regresso ao lar. Movimentamo-nos, seguindo-os de perto.
Alguns metros além do recinto, onde se reuniram os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório das suas percepções, acercaram-se do trio sobre a nossa observação. Encostou-se uma delas à senhora idosa e, instantaneamente, reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigura-se de maneira completa. Então aqui o que a gente está vendo aqui um quadro, então como a gente estava comentando, uma senhora e os 2 filhos, né, uma moça, uma menina de 16 anos e um rapaz já casado. E a gente então está vendo ali que na rua o que acontece? Já tem três espíritos ali, desencarnados, de feições já, uma feição nada boa, que vão então se conectar com essas 2 pessoas, que no caso vai se conectar a mãe, né, a genitora, e o rapaz. E nós vamos ver o porquê que eles vão se conectar com a senhora e com o rapaz, e não com a menina de 16 anos. Então nós vamos ver ali que começa assim, a senhora vai começar dizendo, então, e ali começa o diálogo. Ela diz assim: ó, meus filhos, exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa, por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente para manter a continuação do mesmo estado da alma. Entretanto, algo me falta, que não sei definir com precisão. Então aqui ela está dizendo, né, que quando ela está em momento de prece, de reflexões, né, principalmente como a gente viu dentro da casa espírita, ela está tranquila, está em paz. Mas ela diz que é difícil, é complicado manter aquele padrão, aquela sintonia voltada às questões superiores, né, se conectando ao alto. E ela diz que ao decorrer do dia é difícil manter essa sintonia. Então vamos ver essas dificuldades, né? E aí ela continua ali nesse momento as 2 outras entidades, né, que ainda se mantinham distanciadas, agarram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos olhos o mesmo fenômeno. Embaciou-se-lhe a claridade mental e 2 rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que prenderam aquele ralo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste: é verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creio que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento da minha esposa, tenho o coração por vezes repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo
a razão de tais ideias, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde-me o espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Então aqui a gente vê um quadro, então, do rapaz, duas entidades, então, se conectam a esse rapaz, e ele vem dizendo que ele tem dificuldades, né? Ele questiona a mãe a respeito das imperfeições. Ele muitas tentações descabidas ele coloca. Ou seja, ele tem problemas na área do sexo, né? Do sexo desregrado ali. E aí então atrai essas entidades aí junto a ele e é preocupado com isso, né? Então esse é um quadro do rapaz, ó. As dificuldades que ele tem, né? Ele vê os maus pensamentos, ó, que ele tem, né? E ele fala dessas tentações descabidas e a atração para os ambientes malignos, ó. Ele tem essas atrações para ir para esses ambientes de provavelmente prostíbulo, esses lugares assim, né? Que daí então ele se conecta com esses mesmos espíritos que a gente comentou antes, que também gostam dessas coisas, eles são afins com essas coisas e vão então se utilizar de nós aqui encarnados para fazer. Então eles precisam se conectar a alguém encarnado para poder o quê? Como eles não têm mais o corpo físico, então eles vão se utilizar de nós para sentir aquelas sensações, né? Aquelas sensações que eles tinham quando tinham um corpo físico. Então por isso que eles se conectam a nós. Vão se utilizar, como a gente disse antes, a gente tem nossos desejos, né? Das nossas imperfeições. Eles nunca vão criar nada em nós. Forçar nós a fazer uma coisa que a gente não tem vontade de fazer. Eles vão se utilizar daquelas vontades que a gente já tem. Então vamos continuar. Agora a menina de 16 anos fala ao irmão. Ó. Continua, velho. Normal? Uhum. Vai até o final. Quem sabe, mano, sobre a influência de entidades menos esclarecidas, zerou a jovem com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz, por isso mesmo, venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. Neste instante, o orientador murmurou desveladamente. Ajudemos a este amigo através da conversação. Sem perda de tempo, colocou a destra na fronte da menina, mantendo-a sob o vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias gerais. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão, quase infantil, e respondeu firmemente. Neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores em torno das suas atividades, como beneficiá-los cristamente, sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso. Mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, devemos procurar a elevação das nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com
sem a consolidação dos nossos bons propósitos e para sermos úteis nos reinos do Espírito. Cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Então aqui a gente vê a menina dando... A menina não tinha esse problema que nem tinha a mãe e o irmão, dessa obsessão, dessa influência aí negativa, né? Ela não tinha nenhum problema que nem eles tinham. E aí então o que acontece? Então o benfeitor, o Alexandre, que é um instrutor ali que está junto com o André Luiz, ele então coloca a mão sobre a cabeça da menina e transmitindo então o seu pensamento. Então a gente vê aqui uma mediunidade de inspiração, né, de intuição que a gente está vendo aqui. Então o mentor tá inspirando ali a menina, tá intuindo ela a falar aquilo ao rapaz, né, auxiliando o rapaz através da menina, que estava numa condição entre eles. Então a gente vê que tem mediunidade por inspiração dos benfeitores, e isso a gente tem essa inspiração. Isso é diariamente, é todos os dias, né? A todo momento. A gente pode ser inspirado tanto inspirado por bons espíritos, maus espíritos. Então a gente vê que essa influenciação pode ser então, sendo influenciado por esses maus espíritos, a mãe do rapaz também. E a menina já não tinha essa influenciação para os maus, né? E sim para os benfeitores ela tinha conexão. E aí então auxiliando eles nessa conversação aí através do mentor Alexandre. Então ali ela continua. A resposta que constituirá para mim valiosa surpresa não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros espirituais. Né? Então aqueles vampiros eles estavam, bem dizendo, neutralizando a atuação deles já. Mãe e filho deixavam perceber funda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Não tem você bastante idade, minha filha, exclamou contrafeita a velha genitora. Não pode, pois, opinar neste assunto. Então aqui a mãe dizendo, né, aquela menina falou, desconcertou ali os dois, e a mãe se sentiu constrangida, né, porque aqui tem um certo preconceito, como a gente vê muito na sociedade, querendo dizer assim, né, quem é tu, né, pirralha, para querer me dar conselho? A gente vê muito isso assim, esse preconceito perante as idades, né? Mas vejam que a menina ali era mais jovem, mas tinha muito mais sabedoria ali, muito mais inspiração dos benfeitores do que eles, né? E ali então ela continua. E diz ali, e como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou a mãe, né? Quando você atravessar os caminhos que os meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. Se algum dia, falou o rapaz, melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos senão permanecer no ciclo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por desvencilhar-me das e vivo em combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Falta vontade, mas da jovem informou, atendendo-me a perplexidade.
O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes, que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados, que ele adquiriu em contato com o meretrício. Então aqui a gente viu, aqui falou da mãe, o porquê da entidade, a entidade que estava conectada à mãe era o seu próprio marido desencarnado, né? E que diz aqui que ele tinha problemas, né? Quando ele era encarnado, ele não desenvolveu as questões espirituais da vida e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Então ele era uma pessoa que pensava só nele, né? Morando com a esposa, ali com os filhos, vivia pensando só nele. E aí então ele se conecta, por ser uma entidade infeliz, que ele, quando a gente tem que entender, quando a gente desencarna, a gente continua a mesma pessoa que era antes, não muda nada. A única diferença é que vai perder o corpo mesmo. E aí então ele continua conectado à esposa. Só que como ele não era um espírito voltado às questões superiores da vida, ele então estava prejudicando a sua esposa, né? Com maus pensamentos. E o rapaz, como a gente já havia dizendo antes, esses dois infelizes que estavam apegados a eles fortemente, são dois companheiros ignorantes e perturbados, ó, que ele adquiriu em contato com o meretrício, né? Então, como ele tem essa dificuldade na área do sexo, casado recentemente, há menos de 8 meses, ele vivia provavelmente, como diz aqui, no meretrício, né? Nos prostíbulos, né? E angariando, então, esses dois comparsas aí que gostavam dessas mesmas coisas que ele, né? Vamos continuar ali, então. Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão com uma união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. E em vista de haver passado tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores, interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, onde a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades, ainda atoladas no pântano de sensações de meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes, as duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. E não haverá recurso para libertá-los? Indaguei emocionado. O orientador sorriu paternalmente e considerou. Mas quem deverá romper as algemas senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva
transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Então a gente vê aqui que o André Luiz questiona o mentor Alexandre. Tá, mas não poderia os benfeitores ajudar eles, libertar eles desses espíritos aí? Aí o mentor diz, ajuda nunca vai nos faltar para ninguém, né? Mas quem é que tem que mais se ajudar e querer? Somos nós mesmos, né? Que a gente tem que querer, fazer os esforços, mas a gente fica só de boca muitas vezes, né? Ah, sim, eu quero me melhorar. Mas fica só de boca, só. E aí falta a vontade, né? De querer fazer os esforços para buscar uma vida enobrecedora, uma vida mais elevada, cultivando os bons pensamentos, né? As orações. E aí então esses nossos vícios, a gente diz que quer melhorar, mas daqui a pouco a gente continua voltando a fazer as mesmas coisas, cultivando os mesmos vícios. E aí então fica difícil a nossa transformação no bem, né? E toda vez que a gente estiver voltado para o bem, seja numa prece que a gente estiver fazendo, pedindo ajuda, um estudo, uma reflexão edificante, é o momento que os benfeitores também vão poder nos inspirar, vão usar dessa brecha mental voltada para o bem, vão se conectar em nós e vão então nos influenciar, né? Nos inspirar a boas atitudes, né? Ao que nós vamos, ao bem proceder. Então tudo isso é um momento bom para a gente buscar esse contato com os benfeitores que possam nos ajudar. Porque se nós estivermos voltados somente para os vícios, as questões dando brecha, se conectando com os benfeitores, né? Com esses irmãozinhos desencarnados ignorantes ainda. É importante quando a gente está aprendendo coisas boas, que nem por exemplo a gente está estudando, aprendendo coisas boas, aqueles irmãozinhos que são ignorantes, que estão conectados a nós, todo o esforço que a gente estiver fazendo no bem, eles vão sempre pensar, né, na sua transformação também. É uma maneira de que eles possam também refletir que eles têm que melhorar, que eles têm que sair daquela atitude que eles estão ali, naquele momento, estão equivocados, né? E que poderiam estar numa situação melhor, buscando, né, realmente que o mundo deles, a vida deles não é mais aqui entre nós encarnados, mas sim buscar, né, uma condição ideal, né, eles voltarem para um aprendizado, né, para que eles possam novamente buscar uma nova reencarnação e não aqui entre nós, né? Então isso é muito bom para eles aprender junto com a gente. E aí o André Luiz continua, né? Mas não poderíamos provocar a retirada desses espíritos, né? Vamos ver onde é que eu parei aqui. Então o André Luiz diz ali, né? Mas não podia provocar essa retirada desses vampiros inconscientes? Perguntou. Os interessados, explicou o mentor Alexandre, a sorrir, forçariam por sua vez a volta deles, né? Então a gente vê aqui que os mentores já sabem que eles podem muito bem afastar eles, mas que eles podem afastar, mas por nossa própria invigilância, eles afastam, mas daqui a pouco eu volto com aqueles vícios, aquelas entidades vão voltar novamente. A gente pode dar um bom exemplo, como se a gente tivesse um ferimento exposto, uma ferida aberta. Então as moscas vai atrair moscas aquele ferimento aberto, né? E então a gente pode muito bem ali colocar um remedinho ali, fazer uma asepsia daquilo ali,
Mas se aquele ferimento continuar aberto, as moscas não vão voltar para aquele ferimento. Então é a mesma coisa. É necessário que a gente trabalhe em torno desse ferimento, faça a asepsia do ferimento, né? Feche ele com um esparadrapo, com alguma coisa ali, né? Envolve ele em algum pano, alguma coisa para proteger ele, para que as moscas possam não voltar para aquela ferida aberta. Então é a mesma coisa a nós, né? Não adianta ele nos ajudarem a gente, afasto as entidades, mas daqui a pouco eu me conecto com eles através das minhas viciações e aí continua, né? Ele continua. Já se fez a tentativa que você lembrou no propósito de beneficiá-los de modo indireto, mas a nossa irmã demasiadamente saudosa do companheiro, ou seja, do esposo. E o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando a humildade à covardia e aos impulsos inferiores por teste destruidor. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações. E em vista do vigoroso magnetismo do desejo, constantemente alimentado, se-lhes de novo os companheiros infelizes. Aí André Luiz diz, mas vivem assim imantados uns aos outros, em todos os lugares? Quase sempre, diz o mentor, satisfazem-se mutuamente na permuta contínua, impressões mais íntimas, preocupado em fazer algum bem ponderei. Quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Semelhante recurso, falou Alexandre complacente, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e um método preciso. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em imãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda a assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. E se ainda não avançaram todos eles no terreno da espiritualidade elevada, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Então a gente vê ali que isso aí é um trabalho que é aos poucos, né? A gente, como a gente disse, através dos nossos esforços, nós vamos fazendo com que então esses irmãos que estão junto com a gente, ignorantes, vão aprendendo também, né? Mas isso é uma questão que a gente tem que fazer esses esforços para se desvencilhar, dando exemplo a eles, né? Porque senão de nada adianta os benfeitores fazer um trabalho, um esforço, sendo que a gente não está se esforçando no bem. A gente não está fazendo um mínimo esforço para que a gente se desapegue daqueles vícios, daquelas influenciações. E aí continue atraindo essas entidades através dos nossos vícios. Então ele diz, nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava. Faço o que posso, diz o rapaz, em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Ocorre comigo o mesmo fato, diz a mãe, em tom triste. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, sem apoio.
Ó, meus filhos, é cruel rolar assim, pelo mundo, como náufrago sem orientação. Compreendo a mamãe, tornou o filho, como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupam a mente. Compreendo-a, porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais que fazer para resistir aos maus pensamentos amargos. Ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Nesse momento, Alexandre colocou novamente a mão, sobre a cabeça da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho. Concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escala de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o nosso gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes e sábios, e felizes quanto eles já o são. Então a gente vê aqui, que os benfeitores, eles não vão fazer um trabalho que cabe a cada um de nós fazer. Então não existe milagre. A gente precisa, através do nosso esforço, eles vão nos dar as ferramentas, o auxílio, mas que a gente possa andar com as nossas próprias pernas, fazendo o esforço necessário, E nunca a gente querendo conforto, sendo que a gente não está fazendo muitas vezes o mínimo esforço, para que a gente possa buscar essa assistência, essa paz. Então não existe os mentores fazer, os nossos anjos de guarda fazer um trabalho por nós, Aí ele continua: mamãe sabe como lhe quero bem, mas a consciência não permite necessidade senão assim, ajustando meus elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Então a gente sabe que a doutrina espírita é o esforço, de viver o cristianismo na sua pureza. Então a gente tem que viver essa prática que o Cristo nos deixou, nos exemplos do Cristo. Em virtude de um instrutor haver interrompido a operação magnética, e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observara tanta complexidade no serviço de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Sem titubear, explicou Alexandre. Aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental. E não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores da atividade terrestre,
vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Os tristes agradam aos tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização, né? Então a gente vê aqui, a gente conforme, por exemplo, se a gente estiver sempre triste, pensamentos tristes, nós vamos trair aqueles espíritos que também têm esse pensamento de tristeza. Se nós somos ignorantes, vamos atrair os ignorantes. Aqueles que são criminosos vão atrair os criminosos. E os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior, de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente, suas possibilidades físico-psíquicas. Também, sobre uma jovem, suas disposições, contudo, não bastante diversas, ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. E indicando a mocinha cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores, que lhe preparam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de atividade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável. Bons sentimentos, comunga com a beleza das virtudes eternas. Através da crença sincera e com disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que a isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra. Basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Então a gente vê aqui por que a menina não tinha essas influenciações negativas que tinham os pais. Ela cultivava mais o espírito e nas suas reencarnações pretéritas ela não teve um desregramento ali, não fez coisas, né, para que se conectasse com entidades perversas, né, muitas vezes que se conectam já do nosso passado. Então ela tinha uma vida mais regrada. Por isso, então, a facilidade
dessa menina de 16 anos se conectar mais facilmente aos benfeitores. Né? Aí o André pergunta que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades. Então o André diz, ela vai continuar assim, né? Sempre. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual. E as cartas da felicidade ainda permanecem nas suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Então, mesmo ela tendo essa boa vontade, ela tem um livre-arbítrio, né? E pode futuramente ela se desviar também do caminho. Ela não está livre de se desviar do caminho. Então, continuei perguntando, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receber a influenciação superior? Aí o mentor diz, de modo algum, esclareceu ele, todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mesmos divinos, com os mensageiros divinos, e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiado na criação. Existem sim os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Então a gente vê que não há privilégio, né, entre nós aqui. Existe sim a boa vontade de cada um. Se a gente fizer os esforços para o bem, nós vamos ter a mesma inspiração, né, as intuições, ali, o auxílio dos benfeitores. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia num mar de novas e abençoadas ilações. Então a gente vê, né, que muito significativo esse capítulo 5, que faz com que a gente veja que todos nós então temos essas influenciações, seja para o bem, né, seja para o mal, nós vamos ter essas influenciações que a gente então deve voltar, todos nós tendo um pensamento positivo, buscando uma vida regrada no bem, né, através da prece, das boas atitudes, nós vamos ter sempre as inspirações do alto, né, dos nossos anjos de guarda, que vão se conectar com todos nós. Todos nós vamos ter o auxílio para o bem. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu tenho vício, eu sou um criminoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando a gente busca sinceramente o auxílio e a inspiração do alto, nós vamos ter instantaneamente o auxílio, independente de quem for. Todos nós vamos ter, né? Então o importante é nunca é tarde para a gente voltar para o bem, ter o arrependimento sincero dos nossos erros, que todos nós somos imperfeitos, mas todos nós podemos ter um arrependimento sincero e naquele instante de um arrependimento sincero do coração, fazer uma prece de coração, nós automaticamente vamos nos conectar com os mentores amigos, que vão nos ajudar. E então não vejo que como é a espiritualidade, né? Como é Jesus, os benfeitores, que nunca vão nos deixar ali sozinhos, ali somente conectados aos malfeitores, aos espíritos ignorantes, né? Todos nós vamos ter o auxílio, basta a gente querer esse auxílio, e muito importante também cultivar, né, esses bons pensamentos, essas boas atitudes, praticando as virtudes que Jesus nos ensinou, para que a gente possa ficar o máximo possível conectado aos benfeitores. Claro, por a gente ser imperfeitos, nós vamos ter momentos ali, daqui a um pouco agora eu estou com o pensamento elevado,
vou me conectar com os benfeitores. Mas daqui a um pouco eu já me desconecto daquele pensamento bom, daquela oração benéfica, e já entro ali, por exemplo, eu já me irrito com alguém, entro numa sintonia ruim, então eu quebro aquela sintonia no bem, com os benfeitores, e vou me conectar com os espíritos ignorantes. Então é assim, né? Nós vamos ter a todo momento, a cada momento que a gente tem maus pensamentos, né? Pensamentos de inveja, ciúme, raiva, tristeza, como a gente viu ali, nós vamos automaticamente então nos conectar aos espíritos ignorantes, que já vão se utilizar daquela nossa quebra de boas vibrações para então invadir e se conectar a nós novamente. Então por isso é muito importante a gente buscar, né, uma espiritualidade elevada, bons pensamentos, boas vibrações, que nós vamos ter uma vida mais equilibrada. Claro que nós vamos ter momentos que a gente não é imperfeito, nós vamos sair dessa vibração positiva e vamos entrar numa vibração negativa. Mas a gente pode reconhecer isso, que eu quebrei essa vibração positiva, e já novamente através de uma prece, nos conectarmos aos nossos mentores e voltar novamente, né, a uma vibração positiva. Então vejo que isso aí depende muito de nós, das nossas atitudes mentais, né? De buscar ou os benfeitores, que vão estar sempre ali para nos ajudar, né? Ou nós vamos então, tendo através dos nossos vícios que a gente viu, nos conectar com os malfeitores. Isso aí tudo depende de nós mesmos, né? Então nós vamos ver aqui, eu quero dar uma boa noite. Nosso irmão Denis Henrique está aqui participando, né? Ele pergunta aqui, vamos ver, se fica gravado, né, nossos estudos. Sim, fica gravado, fica no Facebook aqui a gravação, e depois a gente passa essa gravação para o YouTube, né? Então até peço aos irmãos que entram no canal do YouTube, tá? Nós vamos ali publicar o vídeo ali também no Facebook, ali que está no nosso canal da Francisco de Assis no YouTube. Então entram no YouTube, quem quiser ali, se inscrevam para divulgar mais a doutrina, alcançar mais corações. Se inscrevam, né? Dê um like ali para que possa mais pessoas ali conhecerem, né, o trabalho da Francisco de Assis. E fica o convite então para nós, né? Então vejo que hoje a gente trabalhou aqui em função, né, somente do capítulo 5, que são influenciações, e que dá bastante pano para manga, né, esse capítulo sobre influenciações espirituais, né? Que já no próprio livro dos médiuns ali já nos fala sobre essas influenciações, que Kardec faz um estudo em cima disso, que é muito bom a gente entrar lá, que o Kardec nos dá 3 tipos de obsessões, né? Começa com a influenciação sutil, né? Que não tem nada de sutil, que eles vão utilizar desses momentos de brechas nossas mentais. A partir do momento que eu sintonizei um pensamento negativo, já vai ter essa influenciação sutil. E que se nós continuarmos dando essa guarida, vai entrar uma outra obsessão, uma outra influenciação, que é por fascinação. E a fascinação, André Luiz diz que é a mais grave de todas, entre a sutil, né, a fascinação e a subjugação. Porque a fascinação, a gente chega a um momento que a gente está totalmente, né, sobre a influenciação que estão tomando dos nossos pensamentos, né, dos malfeitores. Então eles vão se utilizar do nosso pensamento para fazer o que eles querem, a vontade deles. E fica muito grave porque a gente não consegue se libertar disso. Muitos querem, muitas vezes, abrir os nossos olhos, mas os outros todos estão errados. Eu é que sou esses malfeitores, espíritos ignorantes, eles vão
tomar conta dos nossos pensamentos e atitudes, né? Já no campo das atitudes, mais ali, vai ser o campo da subjugação que Kardec nos traz. Essa subjugação, eles vão tomar conta das nossas atitudes, ou seja, eles vão tomar conta do nosso corpo e vão fazer o que eles querem, né? Então tem casos ali no Livro dos Médiuns ali que mostra, né? Um jovem ali que chega ao ridículo ali de naquela época de Kardec, de se ajoelhar pedindo às mulheres em casamento. Então fica uma atitude muito constrangedora para aquela época do século XIX ali, né? Que Kardec vivia. Imagina se ajoelhando pedindo às moças em casamento, né? Lá no século XIX, que é um caso bem constrangedor para aquela época, né? E é um caso que... Por que a fascinação é mais grave? Porque a fascinação, a pessoa está tão fascinada que ela não quer ouvir os outros, ela não enxerga. Ela acha até muitas vezes que ela está sempre certa, que ela está ali com mentores de alta elevação, que estão ali tomando conta dos seus pensamentos. Então ele fica totalmente fascinado, ele fica cego e surdo. Já na subjugação, que já vai acontecer talvez esse processo de fascinação, já lá quando ele tiver lá muitos anos nesse processo de fascinação, eles já vão tomar totalmente conta não só dos nossos pensamentos, mas vão tomar conta do nosso corpo, fazendo o que eles querem, né? E ali na subjugação a pessoa já sabe o que está acontecendo com ela, que ela está sob uma força externa, tomando conta do seu corpo. Então aquele jovem que pedia as moças em casamento, ele sabia que ele estava ali sob uma força externa, que estava fazendo com que ele fizesse aquilo que eles, espíritos, estavam mandando ele fazer. E isso tudo, claro, como a gente viu, a gente pode e devemos nos libertar dessas influenciações, né, dessas obsessões. A gente pode, já começando a cortar no primeiro passo, que é a influenciação sutil, que é a primeira, né? É a simples que Kardec coloca. Então a gente vê um pensamento ruim na nossa mente, o que nós devemos fazer? Já cortar aquele mal pela raiz, para não se prolongar, não continuar a passar para os outros processos de obsessões. Então vem na nossa mente, a gente faz uma prece, a gente já corta a sintonia, volta para bons pensamentos e atitudes, já quebrando aquela influenciação sutil, porque todos nós temos essa influenciação sutil. Todos nós temos. Como a gente viu aqui, tanto para o bem quanto para o mal, né? E que pode se agravar nos outros processos. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos, tá? Então, o vídeo vai ficar disponível também no YouTube, depois eu coloco ali, tá? Quando a gente colocar no YouTube, eu vou colocar o vídeo ali à disposição no Facebook para entrarem também no YouTube. Lá no YouTube tem todos os estudos, tá? Que a gente tem gravado lá. Então se inscrevam lá. Então muito obrigado, sinto-se todos abraçar, obrigado pela participação de todos. Tá? E vamos convidar todos, então agora, vamos então fazer a nossa prece. E vamos então aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade. Agradecemos pela oportunidade da tecnologia que está em nossas mãos, agradecendo que a gente possa sempre continuar a ter essa possibilidade de levar a mais corações, né, que não estão aqui conosco, esse estudo, abrindo essa janelinha humilde aqui dessa casa de Francisco aos corações sinceros, que queiram aprender conosco. Agradecemos, Senhor, por essa disponibilidade, por esta casa, pela internet, levar a mais corações. E te pedimos, Senhor, humildemente, que nos proteja, abençoe, ilumine a esses lares amigos que estão conosco, que estão querendo aprender cada vez mais, que possam receber o amparo, Senhor. Que possa fazer uma limpeza nesses lares, uma higienização tanto mental quanto do ambiente dos nossos lares. Que abençoe essas pessoas
e protejam elas a todos nós contra as influenciações negativas. Que o Senhor nos ampare, nos ilumine e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que os nossos familiares e amigos, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, abençoe e ilumine a todos nós. Muita paz e bem a todos e que assim seja. Então, uma boa noite e até então os nossos próximos encontros.